Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, achar descanso nos caminhos seus, me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, ela diz até que o sol se vá. Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Verei prosperar. Verei prosperar. No livro do Salmo 1, Salmo 1. Como disse, o tema de hoje é a alegria de viver em conformidade com a lei de Deus. Já está
Ao vivo? Está gravando? Ok. A vocês que nos assistem pela internet, curte, compartilha, comente, siga o nosso canal, o canal da nossa igreja. Mas eu faço um convite especial para vocês virem aqui à igreja presencialmente. Nada como congregar pessoalmente. É bom ouvir a pregação, todos ouvimos pregações pela internet, no momento livre, um momento descontraído, ou durante o trabalho, ou dirigindo, mas é importante que congregue. Portanto, eu convido vocês a vir à igreja, na rua Felipe de Moura, 188, aqui no Jardim Vila Carrão, São Paulo. Ok? Como disse, abra sua Bíblia, Salmo 1. O tema de hoje é a alegria de viver em conformidade com a lei de Deus. Irmãos, antes de lermos o texto, a ideia da alegria, da felicidade, a busca da felicidade é o objetivo de todo ser humano e sempre foi assim. Obviamente, tudo que nos incomoda, tudo aquilo que nos tira a paz e tudo aquilo que de alguma forma traz algum desconforto, a gente quer se livrar, obviamente. A gente não quer aquilo que está tirando a nossa paz e a nossa tranquilidade. Então, desde os tempos remotos, os homens buscam incessantemente a própria felicidade. Isto a custo de tudo. A custo até da falta de felicidade dos outros. Eu não me importo se os outros estão felizes ou não. O importante é que eu esteja feliz. E sempre foi assim em toda a história humana. Por exemplo, Blaise Pascal, matemático, filósofo e teólogo, diz o seguinte: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Seja quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Então qualquer pessoa, mesmo que tire a sua própria vida, ela está em busca de felicidade. Ela está querendo se livrar de alguma forma daquilo que incomoda e está querendo paz. Então ela acredita que aquele emprego, aquele dinheiro, aquela quantia, aquele salário, o casamento, aquilo que está incomodando ela, de alguma forma, vai resolver o seu problema da infelicidade e vai lhe trazer a felicidade. Então a busca da felicidade é algo que vem percorrendo a raça humana por todas as histórias. O reverendo Hernando Dias Lopes, no comentário bíblico, ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, mas contentar-se com uma felicidade pequena demais. Então o problema de todas as pessoas não é o fato de querer felicidade, todos queremos. O problema é que normalmente as pessoas procuram uma felicidade longe de Deus, ou seja, estão procurando uma felicidade limitada, terrena e perecível. E infelizmente vai buscar eternamente esta felicidade, nunca vai encontrar, porque como diz o teólogo antigo, há um vazio no nosso coração do tamanho de Deus. E por mais que tentamos de alguma forma preencher este vazio que há em nós, nunca estará completamente preenchido, a menos que buscamos o nosso Criador. E com o tempo, infelizmente, nos dias atuais, por exemplo, as pessoas, como eu disse, em toda a história humana, as pessoas buscaram uma tal da felicidade. Mas ultimamente as pessoas têm colocado como foco da sua própria vida, do seu objetivo pessoal, e como disse, independente das circunstâncias, eu quero a felicidade. E o maior problema disto é invadir a nossa igreja. O problema disso é de ir contra a nossa própria fé. Hoje, por exemplo, nós temos a teologia do coach. O problema não é ser coach. As pessoas precisam de um incentivo profissional para levantar e bater as mãos e ir para cima, arregaçar as mangas e ir para cima. O problema é que tentaram de alguma forma adaptar isto à igreja ou à teologia, e isso deu muito errado, porque centraliza todo este desejo de felicidade, não na fonte de toda a felicidade que é Deus, mas em si mesmo. De maneira que vou me fortalecer, eu vou alimentar o meu próprio coração para que eu possa, de alguma forma, alcançar esse tipo de liberdade ou de felicidade. E a teologia coach pensa da seguinte forma: a felicidade, de acordo com a teologia coach, pode ser vista como um estado de plenitude e realização que resulta do autoconhecimento, da definição de metas e do alinhamento entre valores pessoais e as ações. Essa abordagem combina princípios da psicologia, desenvolvimento pessoal e crenças espirituais.
propondo que a felicidade é alcançada através do crescimento interior e da harmonia com uma força maior. Então a ideia aqui é que o objetivo principal para eles não é Deus para lhe trazer felicidade por consequência, mas eu preciso ter felicidade logo, eu vou fazer alguma coisa para que eu alcance isso. Então eu vou de alguma forma fortalecer as minhas forças internas e também procurar alguma força externa a mim, no caso algo místico, algo superior, para que eu possa alcançar esta tranquilidade e esta paz. É natural que as pessoas ainda procurem por dinheiro, ainda procurem serem ricas, e como diz as Escrituras, aquelas pessoas que buscam dinheiro acabam caindo em muitas desoluções, muitas tristezas. Mas as pessoas hoje em dia estão mais focadas na própria felicidade. E é o que esta teologia coach tem alimentado muitas pessoas, infelizmente. No nosso catecismo, irmão, na primeira pergunta do nosso catecismo maior, deixa claro a nós qual é o objetivo de todo ser humano. A pergunta é, qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então o nosso principal objetivo, isso não deve fugir de nosso coração como cristão e como aqueles que servem a Deus, é que o nosso objetivo é sempre glorificar a Deus, é para isso que fomos criados, glorificar a Deus e buscar a nossa felicidade, o nosso gozo no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outra fonte, não existe outra maneira de se alcançar este objetivo, o objetivo da felicidade. Mas perceba que não devemos fazer isso como pensa uma teologia coach. Eu vou buscar a Deus porque estão dizendo por aí que é assim Deus que conta a felicidade. Não. Eu vou buscar Deus como fim em si mesmo, o que naturalmente vai chegar à minha felicidade. O teólogo e pastor John Piper, no livro Em Busca de Deus, ele trata muito sobre isso. E ele diz que, embora almejemos a alegria, ela não deve ser o fim em si mesmo, mas uma dádiva natural para aqueles que buscam ao Senhor. Ele fala muito ali naquele livro sobre o hedonismo cristão, que é o desejo de sermos felizes, de estarmos satisfeitos, de gozarmos de uma tranquilidade, de uma paz. É natural que isso tenha, como disse, em todo o coração humano. Mas para o cristão é preciso entender que a presença do Senhor, o próprio Senhor, já é suficiente para mim. O próprio Deus já é suficiente para mim, porque se eu busco alguma coisa além do próprio Deus, eu estou criando um novo ídolo. Eu estou criando uma nova forma de me trazer satisfação, que não seja o próprio Deus. E aqui neste salmo, no Salmo 1, a gente vê o contraste entre o justo e o ímpio, na busca pela felicidade, na busca pela alegria, pela busca pela satisfação. E este salmo aqui é uma instrução e uma introdução ao livro dos Salmos. No livro dos Salmos, irmãos, nós temos os 150 salmos e eles são louvores. E alguns salmos incluídos são de instruções. E este salmo 1 é uma instrução, e não somente uma instrução, mas é como se fosse um tipo de introdução a todos os salmos. Porque é comum no livro dos Salmos, por exemplo, ter sempre este contraste entre o que o ímpio faz e o que o justo faz. E o que o ímpio alcança e o que o justo alcança. Então este capítulo, o Salmo 1 e o Salmo 2, é um tipo de introdução a todo o livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E o que é felicidade e o que não é felicidade? É o que a gente vai ver aqui neste salmo. O que é de fato felicidade que nós precisamos buscar e o que não é felicidade. E engraçado e interessante que o salmo já começa mostrando primeiro o que não é a felicidade. É comum na literatura hebraica ter este tipo de contraste e essa introdução
para explicar o que é alguma coisa, mostrando primeiro o que não é. Para deixar uma clareza para o leitor de tudo aquilo que precisa ser evitado para se conquistar o objetivo maior daquilo que você quer ter, ou da verdade que você quer assimilar. Então é natural na literatura hebraica sempre iniciar com o ponto negativo da verdade para depois seguir para o ponto positivo. Matthew Henry diz: observe quais são os passos que os homens dão para chegar à altura da impiedade. Ninguém alcança o auge do seu vício de uma vez. Então, primeiro, irmãos, o salmista começa aqui mostrando o lado negativo e o que não podemos fazer. Ele começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, e feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E como disse aqui o comentarista bíblico Matthew Henry, do século XX, ele disse que é interessante como um homem que busca pela felicidade neste mundo, que busca a sua totalidade nos prazeres deste mundo, que ele vai escalonando a sua maneira de pecar. Ele começa com pecadores, ele começa com ímpios, depois pecadores e depois como escarnecedores. O reverendo Hernando Dias Lopes, comentando este texto, ele diz: tudo neste versículo está em progressão. Primeiro, vejamos os verbos de ação em ordem decrescente. Primeiro, andar, deter, assentar. Segundo, vejamos a escravidão do mundo em ordem crescente. Conselho, caminho e roda. Terceiro, vejamos os homens na sua ruína decadente, como disse, ímpios, pecadores e escarnecedores. Um abismo chama outro abismo. Irmãos, os ímpios agem desta forma. Os ímpios procuram andar livremente, cada vez mais, para a progressão do seu próprio pecado. E como disse, um abismo chama outro abismo. E se nós de alguma forma formos seguir os mesmos passos dos ímpios, nós abandonaremos toda a felicidade que, enfim, nós procuramos. E nós, com certeza, não teremos o Senhor conosco, que é a fonte de nossa toda alegria, de nossa toda felicidade. O comentarista Derek Kidney diz o seguinte: conselho, caminho e rodam chamam a atenção aos setores do pensamento, da atividade e do pertencer. O texto retrata a conformidade a este mundo em 3 níveis ou degraus diferentes: a aceitação dos conselhos, a participação de seus costumes e a adoção de sua atitude mais fatal. E percebe, irmãos, que a progressão começa primeiro com um pensamento, onde você primeiro ouve o conselho dos ímpios. E como é o conselho dos ímpios? Os ímpios caminham a passos largos para tudo que ele acredita que é verdade. E se existe uma verdade, pelo que sabemos, que as Escrituras Sagradas, aquilo que o próprio Senhor deu para nós, aquilo que Ele se revelou de si mesmo a nós, para conhecermos o que de fato precisa ser feito. Mas os ímpios caminham pelas suas próprias ideologias. E a ideia de seguir os conselhos dos ímpios é seguir a ideologia daquilo que ele acha verdadeiro e justo, daquilo que ele acha correto e bom. E se você ficar um tempo recorrendo às Escrituras, você vai perceber que está completamente oposto à própria vontade de Deus. Seguir os conselhos dos ímpios é fazer tudo aquilo que está contra a vontade do Senhor. Porque o mundo anda contra o Senhor. O diabo anda contra o Senhor. E o diabo, sendo o pai deste século, o diabo sendo o condutor de todo este século, todo este mundo, o mundo caminhando a passos largos cada vez mais para o abismo e longe da presença de Deus, seguir conselhos dessa natureza é afastar-nos completamente do Senhor. E isso se inicia intelectualmente. Cuidado pela atração, irmãos, daquilo que é aparentemente intelectual e bonito, daquilo que parece muito cult, aquilo que é interessante, que faz todo sentido lógico, mas que foge completamente das verdades cristãs. Eu preciso ter o pé alicerçado na palavra de Deus e entender que tudo mais precisa ser lido a partir dessas Escrituras, porque todas as coisas são lidas a partir de uma verdade. E se uma verdade absoluta que existe, que é a palavra de Deus,
toda a realidade precisa ser lida a partir dela. E se eu não moldar a minha mente a partir desta verdade, eu serei com certeza enganado, ludibriado pelas vãs filosofias deste mundo e deste século. Seguir os conselhos dos ímpios pode parecer muito atrativo e bonito. Seguir os conselhos dos ímpios pode parecer muito intelectual e muito agradável. Mas não é o que deve ser feito, porque com isso eu não serei um bem-aventurado. Aquele que se detém no caminho dos pecadores fala de caminhada. Fala das atitudes naturais dos seres humanos longe de Deus. As suas atitudes não podem ser exemplos para aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração. Note, a gente vai ver aqui no versículo 2, que é bem-aventurado. Aí no versículo 2 ele complementa aquele que tem um prazer na lei do Senhor. Mas se a gente estiver invejando as atitudes e as obras dos ímpios, a gente não vai alcançar esta bem-aventurança no nosso Senhor Jesus Cristo, porque as atitudes deles também caminham a passos largos para o abismo e longe do Senhor Jesus Cristo. E por fim, como diz, gradativo, e por fim até que se sentem na roda de escarnecedores. Até que nos tornemos um Pedro naquela ocasião em que ele começa a praguejar e a escarnecer o Senhor para que pudesse ser, de alguma forma, incluído no meio daquele povo que estava com vergonha do Senhor Jesus Cristo. Daquelas pessoas que eram contra o Senhor Jesus Cristo. Pedro tentou, de alguma forma, fazer parte daquele público para que eles pudessem aceitá-lo e não fazer o mesmo que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, que prenderam. Irmãos, o mundo tenta a todo custo nos atrair. Ou nós influenciamos o mundo, ou certamente o mundo nos influenciará. Ou nós, de alguma forma, evitamos o mundo. Como? Pela santidade. Santidade nada mais é do que separação entre o profano e o santo. E esta obra de santificação é feita pelo próprio Espírito Santo em nossa vida. É graça. É graça de Deus. Mas para isso eu preciso ter este pontapé inicial e entender que as minhas faculdades mentais precisam agir, fugindo de alimentos que alimentem de maneira perigosa e venenosa os meus pensamentos, as minhas atitudes, e onde eu encosto o meu barco, digamos assim. Onde eu encosto, para que eu possa compartilhar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não aquilo que as pessoas precisam, mas aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí no versículo 12 a gente parte já para o que é felicidade. Como disse o salmista, começa dizendo que não é. E agora no versículo 2, para aquilo que é. Versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os três negativos, irmãos, preparam o caminho para aquilo que é positivo. Por isso a importância de compreender a dinâmica desse texto. Ao começar com a negativa, mostra em que está centrado o nosso coração, ou como está, no versículo 1, o pensamento, a atividade e o permanecer de toda nossa vida. O comentarista Derek diz novamente que mesmo no Éden, Deus deu ao homem uma negativa a fim de lhe permitir o privilégio de uma escolha decisiva. Percebe a importância do fato de primeiro começar com a negativa e depois com a positiva? Para deixar uma clareza a nós de escolha deliberada e decisiva daquilo que é positivo e bom. No Éden foi assim. O Senhor criou a árvore da vida e disse: deste fruto não comereis. Isso é mau, isso é negativo. Mas de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Então é importante que eu alimente o meu pensamento, a minha atividade e o meu pertencer, o pertencer de minha própria vida ao Senhor Jesus Cristo, para que eu possa me livrar de qualquer influência maligna. Então a importância da ligação entre o negativo do primeiro versículo e o positivo do segundo versículo. E ele começa dizendo o seguinte, que o bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor. Diante dos ímpios, irmãos, o prazer do salvo está no eterno Deus.
Diferente dos ímpios, o prazer do salvo está no eterno Deus por meio de sua palavra. Calvino, comentando este texto aqui, ele diz o seguinte: deleitar na lei do Senhor não é uma decisão forçada ou servil. Não é que assim, eu tenho que fazer. Nossa, está difícil, mas eu preciso fazer. Mas são aqueles que chegam a ela com uma mente disposta e se deleitam com as suas instruções, não considerando nada mais desejável e delicioso do que extrair dela o genuíno progresso. Então não é aquilo que eu me esforço para fazer, mas é aquilo que se faz com prazer. Mas muitos de nós podemos dizer com muita tristeza: não gosto de ler. Quem nunca, né, irmãos? Eu não gosto muito de ler. Me dá sono, desânimo, preguiça. Como é que eu... Então não sou um justo? Então não sou um escolhido? A minha vida de leitura é um caos. A minha leitura diária é só misericórdia. Como é que eu faço isso? Mas será que lemos como já pedimos um dia os conselhos dos ímpios com suas ideologias e conhecimentos vazios? Note que o versículo 2 está ligado ao primeiro, o positivo com o negativo. Será que as nossas leituras e o nosso achegar-nos às Escrituras é como se chegam as pessoas pedindo os conselhos dos ímpios? Como? Procurando saber o que tem para ensinar para elas? Como já procuramos nos adequar à vida dos ímpios com suas vidas corruptas e promíscuas? Ou como já tentamos nos tornar um deles para escarnecer e zombar do nome do Senhor? A gente já se chegou ao Senhor com o mesmo incentivo que nós um dia já buscamos o conselho dos ímpios, já andamos nos seus caminhos pecaminosos e já sentamos na roda de escarnecedores. Ou seja, com o mesmo ímpeto vamos às Escrituras? Com as mesmas perguntas voltamos às Escrituras? Por isso a importância, meus, do contraste no texto, pois não devo me entregar ao mundo e sim à lei de Deus. Por isso que o prazer está diretamente ligado ao meditar do versículo. Então você pode dizer assim: poxa, mas eu não tenho muito prazer, é difícil para a minha leitura. Mas o prazer da leitura está diretamente ligado ao meditar. Quando você lê, irmãos, qualquer leitura, qualquer tipo de leitura, se você vai ler um livro, você não simplesmente vai abrir um livro e vai ler ele como se estiver lendo um panfleto qualquer de mercado. Todo o livro, o autor está respondendo uma pergunta. Para a compreensão de qualquer leitura, de qualquer livro, eu abro um livro, o livro que vou ler, todo o autor que escreve respondendo a uma pergunta. Se eu quero assimilar o conteúdo daquele livro, eu preciso achar o ponto central do autor. O autor, quando escreve qualquer livro, eles criam, irmãos, um tipo de esqueleto dentro do livro, uma estrutura que fundamenta uma resposta para um tipo de pergunta. Obviamente, quem faz a própria pergunta é o autor. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Eu preciso fazer esse tipo de leitura para que eu possa analisar e entender a que tipo de resposta o autor está querendo dar. De que pergunta que ele está querendo fazer. Ou seja, irmãos, o prazer está no meditar. Está ligado aqui no versículo 2. Se eu não tiver a preocupação de me entregar à leitura, de me debruçar à leitura e fazer isto com empenho, o prazer não vai ser real. É como você assistir um filme viajando. Todo mundo faz isso, às vezes, não? Quando o filme está meio lento, muito diálogo, muita conversa, ou uma pessoa te chama, a sua esposa chama para você assistir, um marido, um filme romântico, você não gosta muito daquele filme, e você assiste meio que rapuz, e você vai indo aquilo, chega um momento que você fica no modo automático. No final, certamente o filme será horrível, porque não houve vínculo com o filme. Não houve uma ligação entre o espectador e o filme. O filme passou em vão. Compreendem? Se você não recorrer às Escrituras para meditar, você nunca terá prazer. Se você não procurar saber que ali há resposta para a vida, e como disse, está ligado ao versículo 1, se eu não recorrer ao texto, fazendo o que os ímpios fazem, que é o quê? Recorrer aos ímpios com seus conselhos mundanos. Então eu vou recorrer às Escrituras também, procurando dela
quais os conselhos que o Senhor tem para mim. Se eu não posso recorrer aos conselhos dos ímpios, quem é que eu devo recorrer aos conselhos? Os conselhos do Senhor. Então recorro às Escrituras procurando de dela qual o conselho que o Senhor tem para me dar. Como disse, irmãos, toda leitura de livro deve ser feita assim. E na leitura das Escrituras também deve ser feita da mesma forma. Por isso a importância aqui do quê? Da pregação expositiva que o pastor faz aqui durante todo o ano. Porque eu preciso entender qual é a intenção do autor escrever aquilo. Por que o autor escrevendo aquilo? A importância da chamada teologia bíblica e da hermenêutica, que é a interpretação do texto. Parece um pouco complicado, mas a ideia é eu entender em que mundo está inserido o texto que eu estou acabando de ler. Eu, por exemplo, aqui no começo, nós lemos o Salmo 1 e eu mostrei a princípio para vocês que o Salmo 1 é uma introdução a todos os demais livros, a todos os demais salmos. Se você ler os demais salmos, você vai perceber que mesmo louvando ao Senhor, ele diz que o quanto é bom adorar a Deus e o quanto os ímpios estão perdidos e estão no caminho do mal. Então, tanto na pregação expositiva que fazemos aqui durante o ano inteiro, bem como algumas pregações, ou você que está lendo a Bíblia, você tem que ir para o texto bíblico querendo saber o que o autor queria dizer, porque ele está respondendo a uma pergunta do seu próprio público, com as suas necessidades. Quando Paulo escreve, por exemplo, a Corinto, a igreja de Corinto estava passando por problemas específicos. E a carta dos Coríntios é uma resposta às necessidades daqueles irmãos. Se eu não compreender isto, a minha leitura vai ser vã. Sabe aquele tipo de leitura que você lê e você fala, rapaz, não sei para onde está indo isso aqui. Você acha que dá prazer nisso? Não dá. Prazer e meditar estão ligados, irmãos. Este pecado da preguiça da leitura tem que sair de nós. Porque se eu não busco o conselho do Senhor nas Escrituras, certamente buscarei conselhos no mundo. Se a palavra não me aconselha, sempre haverá alguém para nos aconselhar. Se a visão da Bíblia não é implantada nos nossos corações e mentes, será implantado visões diversas aos nossos corações e mentes. Mas por quê? Porque o tempo que eu gasto, a preocupação com que eu tenho para entender, está não nas Escrituras, mas num livro, ou qualquer, de literatura, num filme, numa série. E todo o meu tempo, toda a minha preocupação, toda a minha dedicação, não está para entender o texto que tem que me aconselhar e moldar a minha vida. Está num filme. Está numa série, onde tem lá os seus próprios conceitos de que é verdade e não, embutidos em cada história, em cada vida, em cada personagem. O pastor Pedro Dutti, filósofo e teólogo pastor da igreja em Goiânia, ele disse que você que estuda, você que lê, você que assiste, não pode a sua meditação, o seu tempo, a sua dedicação a estes meios de estudo, de faculdade, de escola, de artigos, de séries, de filmes, não podem sobrepujar o tempo, a preocupação, a meditação que você tem nas Escrituras. Porque aquilo que você ocupa o maior tempo da sua vida, aquilo vai te moldar. Aquilo vai moldar a sua vida. Você vai agir de acordo com aquilo que tem ensinado, as ideologias deste mundo afora. Então parece bicho de 7 cabeças, mas na verdade é muito natural que nós procuremos a sabedoria e os conselhos dos ímpios. É natural que as nossas atitudes estejam sendo moldadas, porque primeiro está sendo alimentado o nosso conhecimento com os conselhos, e naturalmente as nossas atividades vão ser os mesmos caminhos dos pecadores. Uma coisa leva a outra, irmãos. Um abismo chama a outro, como já disse. Aí no terceiro, você vai, se que menos espere, sentado com os escarnecedores, rindo, gargalhando e zoando e participando dos banquetes daqueles que escarnecem da verdade de Deus. Rindo das piadas que estão contra a verdade de Deus. E aquilo é natural, porque o tempo, o meditar, a aplicação do seu coração está somente nessas coisas. E aí para ler a Bíblia, abrir a Bíblia, é uma preguiça que, pelo amor de Jesus Cristo. Porque o meditar não está sendo nas Escrituras, mas no mundo afora. Vamos continuar.
O meditar, para fazer uma leitura bem feita de... Agora que eu já falei. Vamos adiante. Ponto 2, as consequências das escolhas feitas. Primeiro, o que é e o que não é a felicidade. E ponto 2, as consequências das escolhas feitas. Aqui nos versículos 3. Vamos ler. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que maravilha! A resposta daqueles que leem, daqueles que têm prazer na meditação das Escrituras, a consequência natural é esta pessoa ser como uma árvore plantada. O texto diz que tem prazer e medita na lei do Senhor, é como árvore plantada, cultivada e cuidada. Irmãos, percebe que não é uma plantação sem propósito. Não um tipo de nascimento de planta ou de árvore que nasce de qualquer maneira. O texto deixa claro que esta árvore está sendo plantada com empenho, com cuidado, com dedicação. Isso não é de nós. A escolha não é da árvore, mas daquele que planta. Isso é dádiva e graça do Senhor Jesus Cristo a nós. A salvação, a graça, a alegria, a felicidade que todos almejam, nós temos de graça. E esta árvore frondosa e cheia de frutos é nos concedida com a graça de Deus. O reverendo Hernani Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz, não nos trimos a nós mesmos. O propósito soberano, pois a árvore não escolhe ser plantada, como disse. E segundo, ele é junto à corrente de águas. Agora vamos lá. Hernani Dias Lopes diz que não nutrimos a nós mesmos. Estamos plantados em Cristo, enxertados neles, e dele procede todo o poder. Então esta árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela foi plantada pela soberania de Deus, pela escolha de Deus. Esta árvore, que é você, que tem a felicidade em Cristo, foi plantada pelo próprio Deus sem nenhum esforço seu. E ela foi plantada junto a ribeiros de água, ou seja, toda a nutrição que essa planta recebe não procede dela mesma, mas do Senhor Jesus Cristo. Spurgeon também comentando, ele diz, o rio da graça é fonte de provisão que jamais seca. Enquanto, irmãos, o mundo procura sua felicidade em coisas terrenas, como já disse, em coisas perecíveis, toda a nossa busca, toda a nutrição da nossa vida, tudo que nos alimenta está acima dessas coisas perenes. O Senhor com a sua graça nos alimenta, o Senhor com a sua graça nos fortalece, o Senhor com a sua graça nos mantém firmes e inabaláveis. Isto é plantado. É como o semeador que saiu a semear, aquele texto que a gente já conhece, da parábola, que ele saiu a semear. Uma semente caiu no terreno que passava as pessoas e não foi para frente aquela semente. A outra semente caiu entre espinhos, ele até nasceu, mas foi sufocado pelos prazeres deste mundo. O outro foi lançado entre os pedregais, até nasceu, pareceu estar bonito, mas não tinha raiz em si mesmo. O outro foi plantado em um bom terreno e deu muitos frutos. Aquele que busca a palavra do Senhor e medita na sua lei e na sua palavra, e com isso encontra prazer neste fato, ele é como um homem plantado, é como uma mulher plantada junto a ribeiros de água, ele será constantemente alimentado. Constantemente alimentado. Ele não tem necessidade de coisa alguma, nada lhes falta, porque eles já têm tudo. Eles procuram o mundo, procuram alguma coisa para lhes preencher, mas nós temos já tudo em nossa vida, e nada mais nos falta. Poderemos dizer com firmeza, como disse Paulo, de nada tenho falta. Eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me nutre. Eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por escassez, eu posso estar com muito dinheiro na conta. Nada vai me abalar. Porque a minha felicidade não está nisto. Em coisas perecíveis que hoje tenho, amanhã eu posso não ter mais.
A saúde que hoje tenho, amanhã eu posso não ter mais. O marido, a mulher que hoje tenho, filhos que tenho, amanhã eu posso não ter mais. E aí? A árvore plantada está tranquila. As suas fontes, a fonte de nutrição está no Senhor Jesus Cristo. Nada abala. E ele continua. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Voltamos à configuração de fábrica, irmãos, na salvação em Cristo. Tudo está no devido tempo, tudo vai estar agora organizado e como deveria estar de fato pela própria natureza. Somos restaurados, não em definitivo, por enquanto. E com isso geramos frutos, que é a restauração visível e aplicável ao meio em que estamos inseridos. A vida saudável é vista em suas folhas verdes e vivas. Então agora esta árvore dá fruto na estação própria, está tudo certo. Como foi feito para ser. Éramos perdidos, fugindo do Senhor Jesus Cristo. E lameados no pecado, fazendo a vontade dele e do mundo. Até que fomos resgatados pela sua graça, fomos plantados sem a nossa própria escolha. Agora estamos sendo alimentados pelo Senhor, porque as raízes estão ligadas diretamente a uma fonte que sempre nos traz vida, força, graça, coragem. Tudo que é de bom sempre procede do Senhor. É um fruto que procede do Espírito. É tudo de bom. É longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Tudo que é de bom a gente está pegando um pouquinho, porque a fonte é externa. E agora a gente vai dar os nossos frutos, ou seja, as nossas atitudes vão ser visíveis aos outros, e isso vai alimentar outros. E vamos voltar ao nosso estado que fomos feitos para sermos. Fomos restaurados, restaurando o mundo. Retornamos ao nosso objetivo principal. Para que o homem foi criado, como disse no começo, catecismo. Primeira pergunta, para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A gente volta à nossa configuração inicial. Aquilo que foi perdido foi nos dado. Aquilo que foi deixado para trás antes agora é recolocado no seu devido lugar. E agora a gente consegue passar isso a outros. O nosso trabalho começa a ser transformado pela nossa própria transformação. Tudo começa a se organizar. O mundo corrupto começa a receber crentes como nós, que são pessoas justas, que tentam ao todo tempo controlar ou combater de alguma maneira a corrupção que há no mundo. Não conseguiremos, como não conseguimos fazer isso em nós mesmos. Como disse, isso ainda não é completo a nós, mas chegará um dia que será, glória a Deus. E tudo que ele faz é bem sucedido. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, aquele que medita na palavra do Senhor e com isso tem o seu prazer, ele é uma pessoa, como disse, plantada junto a ribeiros de águas, ele dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí você fala, pô, glória, então agora eu vou ter muito dinheiro. Então se eu vou ser bem sucedido, então depois que eu buscar o Senhor, meditar na sua palavra, agora eu vou ter muito dinheiro. Aquela profissão que eu queria, então eu vou conseguir, irmão. Glória! Agora eu vou ter. Aquela promoção que eu queria, eu vou ter. Aquela bênção que eu queria, eu vou ter. Eita, estou toda arrepiada. Não, irmãos, é assim que os ímpios pensam. Este é o pensamento e o conselho dos ímpios. É o caminho dos pecadores. Isso que é felicidade para eles. Seremos abundantes no Senhor e em sua palavra, pois assim estaremos aptos para toda boa obra. Teremos a palavra do Senhor em nossa vida, teremos o Senhor em nossa vida e vamos ver o que é satisfação. E o que é de fato felicidade, seremos abundantes. Tira este pensamento da cabeça, isso é caminho de pecadores. Eu vou ter, eu vou possuir, eu vou querer. Então eu vou ter a partir disto.
Este coração é o coração terreno. É gente que se preocupa demais com os deuses dessa terra. É gente que quando ter, vai achar que agora nada vai tirar dele a alegria, até perceber que o dinheiro não lhe trouxe a alegria, pelo contrário, trouxe problemas maiores. Os cristãos, salvos em Cristo, plantados pelo Senhor, a sua vida é abundante, ele será bem-sucedido, porque ele tem uma fonte inesgotável no Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, vamos adiante. Os ímpios não são assim. Olha novamente o contraste. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Você vê, enquanto o justo, ele é plantado e regado, e as suas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, e a vida dele é bem sucedida. Os ímpios não são assim. São como palhas que o vento dispersa, são levados pelas circunstâncias. Sua felicidade é firme, como é firme aquilo que elas colocam em seus corações. É frágil, levado pelo vento, porque escavam profundamente seus alicerces em algo que o ladrão pode roubar. O ferrugem pode corroer e as traças podem comer. A sua vida é levada pelas circunstâncias. É gente que fica, tá tudo bem, opa, que estou feliz. Até que chega um momento que não, estou triste de novo. Eu queria emprego que eu queria, consegui. Eu estou tão feliz. 2 semanas depois, poxa, mas o chefe é muito chato. Não dá, aquele lugar é muito ruim, cara. Aí depois passa um tempo, poxa, eu queria tanto minha esposa. Poxa, mas minha esposa arruma briga com qualquer coisa, cara. Eu queria tanto um filho, eu vou ter um filho, glória a Deus. Nossa, mas o filho é teimoso, o bicho é barulhento, corre pela casa, eu queria ter pai, eu queria assistir um filme. Eu queria ler a Bíblia, eu queria estudar alguma coisa. Quem é pai de criança e de bebê sabe a dificuldade que isso é. É gente que é levada para circunstâncias. Aí reclama. Lembra que falei do Inário Novo Cântico? Daquele louvor que procure as bênçãos, conte as bênçãos, diga quantas elas são. E você verá o quanto é bom. O problema é que o coração cheio de reclamações, não consegue ver as dádivas de Deus. O coração embebidos em murmurações não consegue ver a dádiva de Deus. É como aquela pessoa que reclama com o cônjuge. Você é chato, não faz nada por mim, tudo que eu peço você não faz. Aí arruma aquela confusão. O marido fala, poxa, mas e aquele dia que eu comprei aquilo, aquele dia... Começa a jogar na cara um do outro, mas ninguém chega em consenso nenhum. Porque o coração está cheio de infelicidade. Ele queria algum tipo de satisfação no outro e nunca vai encontrar. Ele queria controlar o outro para que o outro fizesse exatamente como ele quer, para que as coisas fluíssem bem. Até que a pessoa faz exatamente o que você quer e você se cansa. Já conversei com colegas de trabalho dizendo, eu estou muito insatisfeito com o meu marido. Por quê? Ele é muito bonzinho. Isso é brincadeira. Ele é muito calmo. Eu sou meio agitado, eu gosto de movimento. A insatisfação, irmãos, faz parte do coração humano, é incrível. E são essas pessoas levadas como para o vento. Está indo para lá e vai para cá. Está feliz, está triste. Está alegre, está ruim. E aí vai. Nada é constante na vida. Diferente do crente. O contraste, diferente do justo. O justo está arraigado. As suas raízes estão firmes e fortes e está sendo bem alimentado por uma fonte externa a ela. Não é o vento que o leva, ele está firme. A água a alimenta. Nada a abala. Aquele que medita na palavra do Senhor e nela tem prazer. Nada pode mudar o humor dessa pessoa, firme. Eu lembro quando eu era adolescente, jovem, primeiro emprego trabalhando com meu pai, adolescente, jovem, trabalhando com meu pai na jardinagem, e meu pai pedia para limpar o jardim, depois que cortasse, as folhas caíam, de podas, e quando era para varrer no período da tarde na Bahia, o vento é muito forte por causa da praia, toda tarde ventava muito. Então varrer folhas no vento é terrível, porque você vai para um lugar, o vento de repente bate no muro, volta para cá, e você fica maluco procurando folha para guardar a folha. Você tem que varrer, pegar ela já no saco, porque se você deixa, o vento vai levar a folha de novo.
É assim a vida do ímpio. É assim a vida daquele que não medita na palavra do Senhor. E nela tem o seu prazer. É levado pelas circunstâncias. E por fim, irmãos, o fim de todos. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, irmãos, não prevalecerão no juízo. Aqui, mais uma vez, nessa terceira parte do texto, ele usa o contraste. Primeiro, os ímpios não vão prevalecer no juízo. Os perversos ficarão emudecidos no dia do juízo. E aqueles que viveram vestidos de soberba e ostentaram arrogância entre os homens estarão diante do trono de Deus. Aqueles que falam, poxa, eu tenho muito dinheiro, você não tem. A minha vida é uma alegria, a sua não. Eu sou uma pessoa super saudável, você é essa saúde frágil. A minha saúde mental é impecável, você não é de nada. Você tem que ter um pouco mais de fé em Deus. O cara que vive como quer, mas quer dar lição de moral. Por quê? Porque ele, na sua pompa, na sua torre de marfim, está dizendo, eu sou intocável. Tudo que eu tenho, eu posso dizer para você, o Senhor foi bom comigo. E você, cadê o seu? Naquele grande dia, isso vai desaparecer, irmãos. Diante do Senhor, nada escapa. Diante da soberania de Deus, todas as coisas perecíveis vão abaixo, porque está diante do Criador. A criatura vira pó diante do Criador. A criatura se apequena diante do Criador. O nascer do sol, os planetas, a infinidade de estrelas que há no espaço parece grandiosa, até que você encontra quem os criou. Se você tenta olhar para o sol e não consegue olhar para ele, e se você ficar muito tempo olhando, você fica cego, você pode imaginar, o Criador fez aquilo e ele existe. E um dia estaremos nós diante deles. E neste dia, os ímpios não vai prevalecer. No livro de Apocalipse, a gente estudou aqui na escola bíblica, no livro de Apocalipse nós vemos os ricos, os poderosos, clamando, montes caí sobre nós. Esconde-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono. Estou perdido, não sei para onde ir. Ai de mim! Caem sobre nós, montes. Queriam ser soterrados, queriam ser enterrados vivos para não estarem diante do soberano Deus sentado no seu trono. E a linguagem de João sempre é o que lembra? Do cajado de ferro, do seu hacho de ferro. Da sua boca vai sair uma lança ou uma espada que vai ferir todos aqueles que fizeram a vontade da besta. João usando as figuras de linguagem ali, mas para provar, o juízo virá sobre aqueles que se acham gente, porque se apegam em coisas terrenas e perecíveis. Governos poderosos que perseguem crentes, que matam homens de Deus e mulheres de Deus. Vemos aqui em todas as missões dos Portas Abertas, de irmãos que estão em vários lugares deste mundo afora, sofrendo grandes perseguições de homens que têm poder na mão, poder militar, poder aquisitivo, tem dinheiro, humilha, pisa os filhos de Deus. Naquele último dia vão encontrar o Todo-Poderoso e vão prostrar-se diante dele. E eles não vão prevalecer. Charles Spurgeon diz, os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Não. Os advogados, eles deviam buscar hoje e não buscam. Filhinhos, não pequeis, tem um advogado. Se você pecar, fica tranquilo. Temos um advogado, Jesus Cristo justo, está diante do Pai agora. Mas naquele dia, não haverá absolvição. Nem os pecadores na congregação dos justos. Pessoas que se sentem protegidas na igreja, irmãos, e na religião. E que acham suas vidas devotas, acham que suas vidas devotas irão escondê-las da ira daquele que tem um cetro de ferro na mão. O joio será arrancado e lançado no fogo, e lá haverá choro e ranger de dentes.
Pessoas que correm atrás da religião e falam, poxa, eu estou indo para a igreja, tudo bonitinho lá. Não falta um culto, estou me organizando, estou indo para a igreja, mas a sua vida está longe de Deus. Os seus conselhos ainda estão sendo guiados pelos dos ímpios. Ele ainda tem vida como anda os pecadores. Ele ainda se assenta na roda dos escarnecedores. Ele ainda não tem prazer e não medita na palavra do Senhor. A sua vida não é plantada junto a ribeiros de águas. As suas folhas não estão vistosas, bonitas e verdinhas. Não tem fruto nos seus galhos. A sua vida não tem abundância, não tem frutos. Ele está de mal a pior. Mas está no meio da igreja, está lá. Haverá o dia que será arrancado estes joios. Mas o caminho dos justos, em contrastes, são conhecidos pelo Senhor. Oh, alegria! Versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecimento denota intimidade e comunhão. O Senhor conhece os seus, pois Ele vive neles e Ele neles. Não temos como enganar o Senhor, como enganar qualquer um de nós, irmãos. É fácil eu falar para vocês, eu sou uma pessoa tão santa, tão crente, tão abençoada, mas a Deus não tem como fazer isto. Ele conhece os seus. O Senhor vê o que está no nosso coração. Naquele grande dia o Senhor dirá, entrem benditos do meu Pai no lugar que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque Ele conhece os seus filhos. Ele sabe quem Ele chamou. Ele sabe quem Ele plantou. Ele sabe quem alimenta diariamente. Como ele estava a caminho e uma mulher o tocou, ele falou assim, alguém me tocou no meio dessa multidão. Os discípulos falaram para ele, rapaz, está todo mundo no empurra, empurra, meu Senhor. Todo mundo está bate, cotovela, e você vem dizer, alguém me tocou? Ele falou, não, mas esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. Essa pessoa foi por mim alimentada, ele é meu, ela é minha, ele é escolhido. O Senhor conhece os seus. E o conhecimento aqui bíblico é de eu tenho intimidade com Ele e Ele tem intimidade comigo. Eu habito nele e Ele habita em mim. Mas para os ímpios, no final, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios, naquele último dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Eu cantava, eu pregava, eu orava, eu fazia de tudo na igreja, eu era presente, eu tinha uma vida religiosa intacta, impecável. O Senhor dirá, eu nunca te conheci, porque eu não plantei você, eu não alimentei você, eu não mudei a sua vida, você não tem contato comigo, as suas folhas não tá florida, a sua árvore não tem frutos. Apartai-vos porque eu não te conheço, nunca nem vi. No aplicação e ensino. Irmãos, ao estudarmos as Escrituras, veremos as instruções do Senhor e pela palavra conheceremos mais o Senhor. O que nos levará a conhecer mais a nossa própria natureza. Precisamos buscar ao Senhor e conhecê-lo, porque ao conhecer o Senhor, a gente se conhece também. É como olhar para o Senhor, será como olhar para um próprio espelho. Onde você verá a sua soberania, você olhará para o Criador, conhecerá e conhecerá a sua criatura. Tudo que foi criado, você começa a ter mais entendimento das coisas e conhece a si mesmo. Nós conheceremos a nossa própria natureza, estampadas como tatuagens coloridas, nas vidas de todos os homens na Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia Sagrada, você vê lá com clareza, estampada a vida daqueles que conviveram e viveram nesta terra e vão dizer, nós, seres humanos, somos falhos. Homens que como nós falharam em ter prazer e meditar devidamente na palavra do Senhor. Só meditando, irmãos, você vai ver na palavra do Senhor as ricas instruções. A lei do Senhor é perfeita, porque é perfeito aquele que fez a lei. A lei do Senhor e a sua palavra é perfeita e inerrante.
porque é perfeito e inerrante o Senhor que a mandou para nós. Mas ao meditar nela, você vai perceber que os homens com que escreveram estas verdades, os homens que lidaram com estas verdades, erraram e vacilaram como nós vacilamos. A gente vai conhecer a nós mesmos e entendemos o quanto somos falhos. Aí você vai ver homens como Davi, que não só traiu um soldado fiel, um soldado justo, como matou aquele homem. Você vai ficar horrorizado de boca aberta. Meu Deus, como é que um homem desse pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Você vai ver homens como Moisés, que tinha um pavio curto, era um grande líder, mas ele não podia brincar com Moisés. Era conhecido como um homem manso, mas ele em um determinado momento ficou revoltado, porque lidava com gente pecadora, como ele era. É como esse sentimento constante que temos de estamos sempre aquém do nosso ideal. Quero dizer que quase todos os homens da Bíblia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nunca andou segundo os conselhos dos ímpios. Se lemos a Bíblia e falamos, olha, andar pelos conselhos dos ímpios, ou seguir os conselhos dos ímpios, andar nos caminhos dos pecadores e sentar na roda dos escarnecedores, é demais para mim. Uma perfeição que eu não consigo alcançar. É complicado. Você pode estar dizendo aí, poxa, meu irmão, mas eu não consigo ser perfeito. Ninguém é. E quando a gente medita nas Escrituras, você percebe que ninguém é, ninguém foi, ninguém nunca será perfeito. Até que você abre as Escrituras e percebe que só um homem foi perfeito. E este homem sendo perfeito, para nós já é suficiente. O que parecia impossível na leitura de todo o texto, agora nos parece muito mais viável, porque um homem foi diferente. Enquanto no primeiro Adão caiu, errou, pecou, o primeiro Adão sentou e conversou e bateu um papo com a serpente no Éden e seguiu seus conselhos. O primeiro Adão seguiu os caminhos de rebeldia do próprio Satanás que bateu papo com ele. Ele escarneceu do Senhor que lhe deu tudo, mas ele quis justamente aquilo que foi proibido para ele. E nós recebemos de presente esta herança do nosso pai Adão. Mas pela graça de Deus, veio a nós o nosso segundo Adão. E ele também teve a conversa com Satanás, mas ele não seguiu os conselhos de Satanás. Ele andou entre os homens, mas não para ser guiados pelos conselhos, mas para salvar os pecadores. Nunca andou segundo o conselho dos ímpios, pois o seu alimento era fazer a vontade do Pai que o enviou. O caminho, a verdade e a vida não se deteve no caminho dos pecadores. E o santo não se sentou na roda dos escarnecedores. Certa vez ele foi até confundido como um de nós. Ele estava sentado no meio de pecadores e falaram assim, olha lá, está sentado na roda dos escarnecedores. Ah, não. Ele era diferente do primeiro Adão. Ele era diferente de nós. Religiosos disseram que ele estava sentado no meio de pecadores e ele disse que veio para os doentes e não os sãos. E como sabemos, estamos longe de sermos sãos. Ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Esse é o propósito. O Eterno pisou no tempo. O justo pisou entre os pecadores. O Criador pisou na criatura e na criação. E ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Ele não veio para matar, ele veio para curar. Ele veio para trazer arrependimento. Ele veio chamar os pecadores para arrependimento. Ele veio nos libertar dos grilhões do pecado, do diabo e do mundo. E sermos justificados por sua justiça. Com esta graça, partimos para a nossa segunda aplicação. Então, primeiro, irmãos, você pode olhar e falar, estou muito aquém disso aqui. Não sei vocês, mas eu estudando, falei, Senhor, quantas vezes segui conselhos de ímpios? Quantas vezes, infelizmente, caminhei no meio de pecadores? Quantas vezes, infelizmente, ainda sento e sentei na roda de escarnecedores? Mas o Senhor não fez nada disso. E pela sua justiça nós somos justificados.
Pela sua perfeição, nós somos alcançados. Pela sua graça, nós somos salvos. Com essa graça, Ele nos livrou dos grilhões. Mas Ele também efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nós temos agora o poder de efetuar as boas obras. Perfeitos? Nunca. Ao atingir o ideal, jamais atingiremos. Mas agora nós somos transformados, nós fomos mudados por aquele que foi perfeito neste mundo. Agora nós temos a capacidade de agora, dia a dia, batalha a batalha, tentarmos sermos um pouco mais justos. Tentarmos nos alimentar um pouco mais da palavra do Senhor. Tentarmos beber desta fonte inesgotável um pouco mais. Como disse Spurgeon uma vez, escorregar na lama é natural, mas viver na lama só os poucos vivem. A gente pode até escorregar aqui e acolá, mas nós estamos em Cristo e nada tira isso de nós. Essa é a transformação que nos foi dada pela palavra da verdade, como diz Tiago capítulo 1, versículo 18. E também é pela palavra que temos a fé. Portanto, irmãos, agora que nós temos em nós o querer e o efetuar dados pelo nosso Senhor, ou seja, o nosso poder de escolha foi alterado. O nosso poder de desejo, de querer, de buscar foi alterado. E somos agora distintos do mundo, somos santos, somos diferentes. Agora a gente quer o reino de Deus. A gente vacila, escorrega, mas a gente quer. A gente busca incessantemente. Estamos aqui para isso. Mas saiba que você foi lhe dado isto, use. Portanto, não dá para vivermos sem a meditação desta mesma palavra. A palavra que traz vida, a palavra que traz fé. Está fraco na fé? Leia a Bíblia. Lembra a instrução que o pastor falou aqui, que foi dada pelo professor dele, o Hermes Steinmeier, do professor de teologia dele? Ele falou, pastor, os alunos perguntavam, pastor, se na minha igreja tiver alguém que tenta ensinar coisa errada, ele diz o quê? Pregue a palavra. Mas se tiver alguém lá querendo pular, falando língua, pregue a palavra. Mas se tiver na minha casa alguém que está fazendo a coisa errada, pregue a palavra. Mas eu estou sempre inclinado a seguir os conselhos dos ímpios, irmão. Eu estou sempre inclinado a caminhar no caminho dos pecadores. Estou sempre inclinado a centrar na roda de escarnecedores. O que faço? Há uma situação, ele está indo de mal a pior. Recorra à palavra. Vai aumentar a fé. Vai alimentar a força. Já foi lhe dado de graça o poder que há no seu coração. O Espírito já habita em você, não é porque você é bom, é porque o Senhor te salvou pela sua graça. Você foi plantado junto ao ribeiro de água, sem que você fizesse nada por isso. Você é nova criatura, você é nova pessoa, você está mudado. Portanto, aplique isso que lhe foi dado. Não adie, não deixe para amanhã, não deixe para depois o que você precisa fazer hoje. Se estou com fome, não deixe para alimentar mais tarde. Mais tarde eu vou desmaiar, vai me dar uma vertigem, vou desmaiar, vou passar mal, vou ficar branco. Se eu estou com fome agora, se eu preciso agora, é agora que eu tenho que me alimentar. Está desanimado? Está triste? As circunstâncias parecem que estão te abalando. Você não é folha seca, irmão. Você não pode ser levado pelas circunstâncias. Recorra à palavra para lhe aumentar a fé. Está difícil, eu não sei. As pessoas estão me convencendo do contrário. Recorra à palavra, medite nela. Passe mais tempo na palavra do que nas coisas terrenas. E a sua vida será transformada, porque você já é uma nova criatura. Este privilégio não é para os ímpios, não é para o joio, é para você que é salvo. Este privilégio de receber vida pela palavra, de ser transformado pela palavra, somente os salvos em Cristo pode ter. Amém? Deus abençoe a todos. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho
nela pensa de manhã